Salve, salve, rapaziada, só de boa que quem fala é o Romulo, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E tropa, no vídeo de hoje mais um guia insano de iRose Olympus, rapaziada. E nesse vídeo, meu pequeno rosiano, eu irei falar para vocês sobre as três classes principais no Rose Olympus hoje em dia. Três classes que sem elas, rapaziada, fica impossível você conseguir evoluir no jogo. Então não se esqueçam de se inscrever, deixar o like, comentar, compartilhar e bora pro vídeo, rapaziada. Então, minha tropa, depois que você joga Rose por muito tempo, você percebe uma coisa. Hoje em dia, não existe mais aquela conversinha de vou criar qualquer personagem aqui e sair jogando. Não, porque, rapaziada, o jogo hoje em dia ele mudou bastante, mudou muito. Teve uma época que sim, você conseguiria escolher qualquer classe e jogar de boa. Mas hoje em dia, o jogo praticamente gira em volta de eficiência, farm, sustain, progressão e economia. E é exatamente por isso que existem três classes que praticamente sustentam o jogo inteiro. Então, tropa, se você quiser começar da forma certa, você precisa entender essas três classes. E a primeira dessas três classes que tô falando, rapaziada, é a Cleric. Tropa, sem Cleric você simplesmente não joga Rose direito. E se você acha que eu tô exagerando, não, rapaziada, eu não tô exagerando, porque o Cleric não é só uma classe que cura, tá ligado? Ele não é só uma classe que cura. O Cleric é literalmente a classe que mantém a PT inteira viva. Pra vocês terem ideia, rapaziada, o verdadeiro papel do Cleric, quando você tá upando, quando você tá farmando, quando você tá enfrentando um mapa forte, é praticamente curar, buffar, aumentar ataque, aumentar defesa, aumentar sustain, manter a PT inteira funcionando, sabe? E isso muda completamente o jogo. E aí você me pergunta, e se eu não fizer um Cleric, o que que acontece? Então, rapaziada, vou mostrar isso aqui na prática pra vocês. Olha esse mapa aqui, por exemplo. Sem Cleric, essa PT aqui, ó, simplesmente morre. Olha os mobs, rapaziada. Eles dão muito dano, muito dano. E você não consegue manter ali sua base ali sustentada, porque você não tem ninguém pra curar, buffar e etc. Você morre muito rápido. Agora, olha a diferença com o Cleric. A PT se mantém viva, o farm continua, ninguém precisa voltar pra cidade, ninguém precisa perder tempo. E por que isso é tão importante, rapaziada? Porque no Rose, tempo é progresso e também é dinheiro. Se você ficar morrendo muito, se você ficar voltando de cidade em cidade toda hora pra se buffar, gastando muita poção, você perde a eficiência. E a eficiência no Rose é literalmente evolução, mano. Se você perde eficiência, você não tem evolução. Se você não tem evolução, você não tem progresso. Então o Cleric, ele praticamente multiplica o farm. E essa é a parte mais absurda. O Cleric não fortalece só um personagem, ele fortalece a PT inteira. Ou seja, um único Cleric consegue melhorar o dano, consegue melhorar a defesa, consegue melhorar a sustentabilidade, consegue melhorar a velocidade de farm e também o tempo que você permanece ali no local ali farmando, sabe? É literalmente a primeira classe obrigatória no jogo. Sem ela, esquece, rapaziada, você nunca vai ficar forte com as outras classes. Essa é a classe que você precisa ter para conseguir farmar bem no jogo. E agora, tropa, a segunda classe mais importante no jogo, a classe Borgios, rapaziada. Agora vamos falar sobre a classe que mais movimenta o farm no Rose inteiro, o famoso Borgios, ou para os mais chegados, BG. Rapaziada, o BG não é só forte porque dá dano, o BG é forte porque ele gera muito progresso. O BG, rapaziada, ele é praticamente o farm da sua conta inteira. O BG ele consegue limpar monstros muito rápido, e no Rose, quanto mais monstros você mata, mais Uli você ganha, mais drop você ganha, mais material você ganha, mais equipamento, mais recurso e mais sustentabilidade para sua conta você consegue. Então o BG acelera literalmente tudo. O BG é praticamente o dinheiro da sua conta, ele é como se fosse o banco. E aqui entra uma coisa muito importante. O BG ele foi feito praticamente para farm, rapaziada. Se você reparar nas habilidades dele e talento, tudo gira em volta disso. Ele tem aumentar a eficiência, ele tem uma habilidade de melhorar o drop, ele tem uma habilidade de melhorar o farm e também o ganho de dinheiro. Ou seja, o próprio jogo mostra que essa classe foi criada para gerar recurso. O BG não é só uma classe normal, e isso é algo que gente iniciante não entende. O BG não é só uma classe de combate, ele praticamente é uma máquina de economia, porque é ele que sustenta o refinamento, sustenta os equipamentos, sustenta os potes, sustenta o upgrade e sustenta também as outras classes. Então, rapaziada, eu sempre vou recomendar aqui que você comece o jogo com pelo menos 2 ou 3 BGs. Então, rapaziada, eu sempre recomendo que pelo menos quem for iniciar no jogo inicie com 2 ou 3 BGs. E eu vou estar mostrando isso agora na prática para vocês.
E tá aí, rapaziada, é exatamente por isso que eu aconselho não criar só um, porque quando você coloca 2, 3 ou até mais, o farm muda completamente. E aí você me pergunta, por que vários BGs funcionam tão bem? Aí eu te respondo, meu pequeno Rosiano, porque eles limpam o mapa muito rápido, e quanto mais rápido o mapa limpa, mais rápido os monstros nascem, e quanto mais monstros nascem, mais recurso entra. Então você cria um ciclo de farm muito mais forte e mais rápido. E agora eu vou te explicar o porquê que o BG ele é tão forte. O BG ele tem uma skill chamada Landmine, rapaziada. E aqui entra uma das skills mais fortes e mais absurdas do jogo. Porque enquanto as outras classes precisam correr atrás do mob, atacar um por um, gastar mais tempo e recurso para conseguir matar, o BG simplesmente transforma o mapa num campo minado, rapaziada. E isso faz ele virar uma das melhores classes de farm no jogo. Mas para você que tá começando, eu vou dar uma dica muito legal. Rapaziada. Eu também aconselho vocês criarem quina junto no início. Por quê? Porque até o level 210, rapaziada, o BG ele depende muito de skill limitada. Já o quina, ele ajuda muito no começo. Ele tem 3 skills de área. Geralmente o que ajuda ali no jogo são skills de área. E o BG até o nível 210 ele só tem uma. Então o quina ele compensa muito mais, porque ele tem 3. Ou seja, se você criou 3 BGs, um quina vai equivaler a esses 3 BGs em skills, sabe? Porque o quina, rapaziada, ele tem mais dano, mais facilidade de level baixo, ou seja, por ter 3 skills de área ele facilita muito, mais velocidade no early game. Então, enquanto o quina ajuda no dano, os BGs finalizam o farm, e isso acelera muito o começo da conta. Então, rapaziada, se vocês querem começar bem, pega a dica. Primeiro vocês botam ali um cleric para ajudar a buffar, curar, dar sustain, aumentar dano, aumentar a defesa. Isso vai ajudar demais. E eu recomendo pelo menos 2 BGs ou 3, dependendo muito da qualidade do seu PC. Se você tiver um PC que é um pouco mais fraco, pega uns 2. Se você tiver um PC que é um pouco mais forte, você pega 3, 4, 5, quantos você puder, porque isso vai ajudar muito na progressão do jogo de vocês mais pra frente, né? Então agora a gente vai falar sobre a terceira classe mais importante do jogo. E essa, rapaziada, é praticamente o dono da economia, a famosa classe artesã. Essa, rapaziada, é a classe mais subestimada pelos iniciantes, o artesã. Por quê? Porque muita gente olha pra ele e pensa, classe de craft. Mas não, rapaziada, o artesã controla uma das partes mais importantes do Rose, a economia. E o que realmente o artesã faz? Então, rapaziada, tudo no Rose gira em volta de equipamento, porque quanto melhor o equipamento, mais dano você tem, mais defesa, mais eficiência. E é exatamente aí que o artesã entra. O artesã transforma material em valor. Durante o farm você pega minério, você pega material, pega recurso, pedras, itens brutos, e o artesã pega tudo isso e transforma em equipamento, em gema, itens melhorados, recurso valioso. Ou seja, ele pega material comum e transforma em dinheiro. E por que isso é tão forte? Porque no Rose tudo precisa de equipamento. Player iniciante precisa, player forte precisa, player de PVP também precisa. Então o artesã trabalha em cima de necessidade do servidor inteiro. O artesã não parece forte, mas enquanto outras classes estão lutando, o artesã tá lá craftando, vendendo, refinando e criando valor. E é exatamente por isso que muitos players ricos mexem com artesã. E isso nos leva sobre a verdade sobre o Rose moderno. No fim das contas, rapaziada, o Rose virou um jogo de estrutura. Antes do PVP vem o farm, antes do dano vem o equipamento, antes do equipamento vem o dinheiro. Então, rapaziada, se vocês querem começar no Rose hoje em dia do jeito certo, meu conselho é simples: crie um cleric, 2 ou 3 BGs e um artesã, porque essas classes vão construir a base da conta de vocês. E numa próxima gameplay eu vou mostrar exatamente como eu faço o meu farm, como eu upo, como eu junto o Zuli e como eu evoluo nas minhas contas do zero. Porque Rose, rapaziada, quem aprende a farmar primeiro fica forte muito mais rápido. Então, tropa, o que é que vocês estão esperando para começar a jogar logo Rose? Mano, esse jogo aqui é top, tem muita coisa para fazer, muito lugar para ir, muita resenha para curtir. Você pode farmar, pode upar, pode só bater PVP se você quiser. Cara, ter muitas possibilidades. Você não precisa upar onde todo mundo vai upar, não precisa farmar onde todo mundo vai farmar. Você pode farmar em lugares diferentes, coisas diferentes e fazer muitos outros tipos de coisas que, querendo ou não, hoje em dia tá muito escasso. Hoje em dia é muito mais fácil você jogar um MMORPG bem travado ali, em que você segue uma quest e segue outra e todo mundo tá fazendo a mesma coisa. O negócio fica meio que estagnado, sabe, rapaziada? Você é obrigado a fazer uma quest
quest, porque senão você não ganha XP. Aí todo mundo vai ter que fazer aquela quest, porque não tem outros meios, né, de você tá podendo upar, podendo farmar e podendo, tipo, curtir de outro jeito. Já o Rose não, o Rose ele realmente ele te entrega tudo isso de mão beijada. Tipo, você consegue tanto upar num canto como upar no outro. Você consegue tanto farmar num lugar como farmar no outro. Você não precisa, né, no caso, seguir uma linha tênue. Você não precisa estar indo atrás de, uma coisa aqui e outra coisa ali. O jogo não te força a fazer isso. Você escolhe o que você quer fazer. Você escolhe o que você quer farmar. Isso é uma coisa que, pô, muitos jogos antigos têm, que hoje em dia, não sei o que houve, os jogos com gráficos top não tem. Então isso acaba que desanima muito você jogar um MMORPG hoje em dia. Então o que você tá esperando? Vem logo pro Rose, bora jogar junto. E não se esqueça aí de curtir, comentar, compartilhar. E é isso, rapaziada. Valeu, falou, até mais.